Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Meus irmãos de doutrina espírita, boa noite. Daremos hoje continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Portanto, estudaremos o capítulo 5, cujo título é Bem-aventurados os aflitos, na parte das instruções dos Espíritos, item 18, bem e mal sofrer. Bem-aventurados os aflitos é uma expressão que nos remete ao belíssimo Sermão da Montanha proferido por Jesus diante de uma multidão. Nele, Jesus consola todos os sofredores e lhes promete recompensa. E nós, com Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 4, compreendemos que a causa dos sofrimentos está nas existências anteriores e na destinação da terra, onde o homem expia o seu passado. O Espiritismo aponta o sofrimento como crise salutar, que produz a cura, e meio de depuração, que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que merece sofrer e deve achar justo o seu sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e deve aceitá-lo sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. No Livro dos Espíritos, em resposta à questão número 633, os Espíritos da Codificação ensinam: a maior parte dos males cuja culpa o homem lança à natureza seria evitado se ele atendesse à voz da própria consciência. O bem e o mal obedecem à regra da reciprocidade ou solidariedade. Logo, todo bem que gozamos ou todo mal que sofremos, por força dessa regra, foram gerados por nós mesmos em oportunidades passadas. Assim, nada mais natural que estarmos diante da colheita de nossas sementeiras. Cumpre-nos, portanto, aceitar com humildade a consequência lógica de nossos atos e não lançar a culpa que nos pertence à natureza, a Deus. Já o item 18 desse capítulo 5, Bem e Mal Viver, se trata de uma mensagem de peregrina beleza que consta nas instruções dos Espíritos e foi transmitida por Lacordaire. Quem foi Lacordaire? Quem é ele? Jean-Baptiste Henri Dominique Lacordaire nasceu em 12 de maio de 1802, perto da cidade de Dijon, na França. Ele era filho de pais muito católicos e desencarnou em 1861, com 59 anos de idade. Iniciou na carreira jurídica, mas a abandonou pela religião, entrando para o seminário. Lacordaire pertenceu à ordem dos padres dominicanos e foi vigário na Catedral de Notre-Dame de Paris, cuja oratória atraía milhares de pessoas. Ele tinha certeza da vida espiritual e comunicação dos espíritos.
No Evangelho, segundo o Espiritismo, constam 3 mensagens dele. Esta, que é objeto das nossas reflexões nessa noite, no capítulo 5 do Evangelho, item 18, bem e mal sofrer. A outra está no capítulo 7 do Evangelho, item 11, intitulada Orgulho e Humildade. E a outra no capítulo 16, item 14, Desprendimento dos bens terrenos. Em sua mensagem Bem e Mal Sofrer, esta, das nossas reflexões hoje, Lacordaire explica que Jesus, ao anunciar bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Então, Lacordaire explica que bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence. Jesus não se referia a todos os sofredores. Não, porque todos nós que estamos na terra sofremos. É um mundo de provas e expiações. Ele se referia a quem? Aos que sofrem bem. Então vejamos. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus recusa consolações desde que falte a coragem. A prece é um apoio para a alma, não tem dúvida. Contudo, não basta. É preciso ter uma fé viva, acreditar na bondade de Deus. Ele não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às nossas forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem com que enfrentarmos as nossas dores. Mais opulenta será a recompensa do que penosa será a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. No livro Lampadário Espírita, capítulo 34, psicografado por Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles, com seu raciocínio lúcido, aconselha: afasta a nuvem cinzenta do pessimismo e da queixa, enquanto a dor se demora contigo, concedendo ao sol da esperança a oportunidade de fulgir ante os teus olhos, acostumados às sombras das recriminações. Enquanto não te disponhas ao combate contra a autopiedade e a autoflagelação, ninguém poderá fazer nada por ti. Observa o voo ligeiro da ave colorida, o desabrochar de uma flor, a vitória da germinação de uma semente, o canto delicado do filete d'água na frincha da rocha, o triunfo da árvore, o milagre do pão, o deslumbramento do nascente, o ritmo da vida nos insetos, nos animais e em toda parte, e encontrarás as mãos divinas agindo, produzindo, zelando. Quando te entregas ao desânimo e o espalhas, conspiras contra a ordem natural, o equilíbrio e o progresso da vida. É pernicioso o mal sofrer, malbaratando a oportunidade de aproveitar bem a lição do sofrimento. Se cultivas os cogumelos do pessimismo, respiras evidentemente em clima de sombras. Se tuas legítimas aflições
forem muito grandes e esmagadoras, evoca Jesus quando na via dolorosa, esmagado sobre a cruz, no entanto, aconselhando e advertindo as mulheres piedosas de Jerusalém. Ou, cravejado, logo depois, no madeiro de infâmia, convocando 2 estranhos e desafortunados salteadores, neles semeando as esperanças do reino de Deus, instantes antes do momento supremo. E refaze as tuas forças, reconsidera a situação, recompõe os joelhos desconjuntados e avança, confiante, contando com a certeza de que, após a partida libertadora, uma madrugada sublime te alcançará, fazendo-te ditoso, por fim, vitorioso com o bem. Meus irmãos, então nós vimos, pelo estudo que nós fizemos até agora, as reflexões, que Lacordaire nos conduziu, que o sofrimento em si, ele não purifica ninguém, ele não eleva o homem a planos mais altos. O que nos eleva é a forma como aceitamos e reagimos às dificuldades na vida na Terra, da vida na Terra. As aflições, os sofrimentos fazem parte do viver do espírito mais próximo à animalidade do que da angelitude, pela sua imperfeição, ainda preso aos valores materiais e aos seus instintos. Todos os que vivem em mundos de expiações e provas passam pela dor e pelo sofrimento, pela sua própria condição de imperfeição moral, muito aquém do seu desenvolvimento intelectual. A maneira como o espírito vive essas tribulações, assim podemos dizer, é que faz a diferença. Daí o bem sofrer e o mal sofrer. Bem sofre aquele que confia em Deus e nas suas leis, compreende e aceita a justiça e a necessidade dessas tribulações, não se rebelando, não se desesperando, mantendo-se equilibrado espiritualmente falando, sentindo e fazendo o melhor que pode para superar as dificuldades, colabora para amenizá-las ou eliminá-las mais depressa. Resignar-se na compreensão da justiça e amor de Deus nas aflições é diminuí-las na sua intensidade, é manter-se equilibrado para reagir no bem, apesar delas, é compreendê-las como oportunidades do exercício da paciência, da tolerância, da humildade, da coragem, da confiança em Deus e em si, na superação e aproveitamento dessas dificuldades. Foi para esses que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Saber sofrer é demonstrar seu amor e confiança em Deus e nas suas leis. É ser humilde, considerando-se igual a todos os seus irmãos de humanidade, sujeitos às mesmas vicissitudes. É confiar na justiça divina, que não mantém privilégios, mas dá a cada um segundo suas obras. É agradecer a oportunidade de ressarcir débitos do passado distante ou próximo, libertando-se das consequências dolorosas que permanecem impressas no perispírito, incomodando o espírito, que quer libertar-se dessas amarras que o prendem à vida material,
para mais facilmente alçar voos mais altos em direção a planos mais elevados. Assim, provas bem suportadas são aquelas que fazem a pessoa crescer, que servem de aprendizado, que quando termina, o sofredor diz: sou outra pessoa, cresci, amadureci, percebo a vida sob outra forma. De modo geral, o homem já percebeu que as aflições do viver na terra são proporcionais ao que ele pode suportar, como vemos em ditados antigos e populares. Deus dá o frio conforme a coberta. O fardo é proporcional às forças. Sábios os que assim aceitam. Por que o fardo é sempre proporcional às forças do homem? Porque na lei divina não é o sofrimento pelo sofrimento, não é o olho por olho, o dente por dente, não é a vingança. Os sofrimentos, as tribulações próprias da terra devem libertar o espírito de suas mazelas espirituais, oferecendo lições a serem apreendidas pelo raciocínio e pela sensibilidade, a fim de que ocorram mudanças internas no desenvolvimento das qualificações divinas que todos trazem em si. Se tem de servir de instrumento de evolução necessário que ocorram quando o espírito imortal tenha condições intelectuais e morais para aproveitá-los. Assim, finalizaremos nossas reflexões com as seguintes palavras de Lacordaire na sua mensagem: bem-aventurados os aflitos, ainda pode se traduzir assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Então, meus irmãos, que este tema abordado por Lacordaire e que foi objeto das nossas reflexões nessa noite possa nos fortalecer e auxiliar no enfrentamento das inúmeras dificuldades que nos afligem, que possam nos dar condições de sofrermos bem as nossas dificuldades, de passarmos por elas com mais resignação, com mais entendimento, com mais humildade, com muita fé em Deus, porque assim estaremos fortalecidos no enfrentamento das dores, das dificuldades que nos afligem aqui na Terra. Boa noite, agradeço a atenção de todos e pedindo que o bondoso Mestre Jesus nos ampare hoje e sempre. Que assim seja.